Olá, veja agora o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver: pandemia do coronavírus. Frente Parlamentar vai subsidiar gestores com informações sobre a doença. Projeto de lei torna obrigatório teste para pessoas com sintomas da Covid-19. Quaresma. Comissão de Cultura discute a força econômica do pescado e a gastronomia capixaba. Na sessão desta segunda-feira, a discussão foi sobre a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes das iniciativas tomadas pelos deputados para enfrentar a doença. Patrícia? Discussões em torno do avanço do novo coronavírus foram o destaque na sessão ordinária desta segunda-feira. Foi criada uma frente parlamentar para enfrentamento da pandemia, uma iniciativa do deputado Gandini. O Brasil já teve transmissão local, né? E a gente está prestes a ter uma transmissão comunitária, o que afeta de fato toda a população, né? Nosso sistema de saúde precisa conseguir ter leite suficiente para os casos graves. Então a ideia é a gente trazer os especialistas, dar o máximo de informações e subsidiar os gestores públicos de diversas cidades do estado do Espírito Santo, para que eles possam tomar decisões no tempo certo, né? A gente viu aí a Itália, que não tomou as decisões no tempo certo e hoje está vivendo o caos com muitas mortes, né? E o Brasil, com essa experiência, tanto da China quanto da Itália, não pode repetir esses episódios. E para isso a gente precisa de informação. E foi lido e começou a tramitar projeto de autoria do deputado Marcos Garcia, que torna obrigatório o teste da Covid-19 para pessoas que apresentem os sintomas da infecção. O que me motivou a fazer esse projeto foi algumas pessoas causarem resistência em fazer o teste e se manter no período de quarentena, causando sério risco à população capixaba. O deputado Enivaldo dos Anjos repercutiu o ato da presidência anunciado na última sexta-feira, que trata de medidas de prevenção ao vírus. Dentre elas está a suspensão de eventos com aglomeração de pessoas, como as audiências públicas e as sessões solenes. O parlamentar chegou a pedir aos demais deputados que a sessão ordinária também fosse suspensa, mas o plenário decidiu manter as fases de votações. Esse tipo de problema gera vários comentários, inclusive de que aqui no plenário tem uma pessoa que está com positivo de coronavírus. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade o poder público não dar exemplo para a população de controle. Porque se nós precisamos de estabelecer para a população regras de controle, nós não podemos fazer como fez o presidente da República, que deu um exemplo de ruim para a população, querendo transformar a situação como ela não existe, e ela realmente existe. E eu gostaria de submeter o requerimento de Vossa Excelência e comunico que estou me retirando do plenário em função de que eu acho que o aglomerado, mesmo que seja respeitando as distâncias, ele é arriscado e eu submeto esse requerimento a Vossa Excelência. Não justifica suspender a sessão, né? Nós temos tanto projeto importante para apreciar e, na verdade, deve ser boato de alguém que tem alguém aqui com coronavírus, não acredito que tenha, mas se tiver tem que ter a consciência de não ficar no plenário, nem vir aqui. Nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Cultura reuniu pescadores e representantes do governo. Na pauta, o impacto da quaresma no consumo de peixe e as reivindicações dos trabalhadores. As influências culinárias da quaresma, quando há aumento no consumo de peixes e frutos do mar e a cadeia produtiva do pescado, foram temas de debate na reunião do Colegiado de Cultura. No estado, a pesca gera por volta de 16 mil empregos diretos, com 13 mil pescadores registrados. Representantes desses trabalhadores falaram sobre os desafios e necessidades atuais. Hoje nós precisamos de investimentos, né? No setor local, um maior fitossanitário para poder descarregar o nosso pescado. Hoje aqui dentro do estado do Espírito Santo nós não temos nem mais uma indústria de beneficiamento. Todas as indústrias que tivemos aqui do governo passado para cá, né, governo federal, foi fechada. A gente tem que estar mandando o produto para fora do estado para poder ele regressar beneficiado com um custo bem mais alto para o consumidor. Nós temos uma matéria-prima dentro do estado do Espírito Santo. Foi o que eu comentei, o estado do Espírito Santo está de costa para a pesca. Por que está de costa para a pesca?
Nós não temos uma indústria de beneficiamento aqui dentro. Se a gente tivesse uma indústria de beneficiamento aqui dentro, um local adequado para poder beneficiar e esse produto chegar na mesa do consumidor mais acessível, o capixaba consumiria mais peixe. Não só o capixaba, como também os outros estados. Então, tem que ter investimento nas 3 esferas. Na federal, na municipal e na estadual. Investimento nas embarcações, linha de crédito, tirar o pescador da informalidade, né? Como a gente está tentando fazer com o nosso sindicato. O setor pesqueiro está sob a responsabilidade da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura. O superintendente do órgão no Espírito Santo falou sobre a fiscalização e a qualidade do pescado brasileiro. Tudo que é manipulado exige boas práticas de produção e exige também a parte de conservação. Essa manipulação só pode ser feita em estabelecimentos registrados. E esses estabelecimentos são registrados pelo Ministério da Agricultura, que atende a todas as características, desde a identificação do pescado, qual é a espécie e qual é a qualidade do pescado. Automaticamente, nessa época em onde há maior consumo de pescado, existe uma tendência de se comercializar pescados com identificações distintas daquela de origem. Então o Ministério previamente visita os estabelecimentos, coleta a amostra e analisa o DNA dos pescados para garantir que o consumidor esteja pagando realmente pelo produto que ele está comprando e não que haja falsificação na origem do produto. Esse é um trabalho que é feito previamente pelo Ministério da Agricultura e agora no início de abril, antes da Semana Santa, os resultados serão publicados. Caso haja não conformidade, os estabelecimentos serão autuados. A conservação dos recursos naturais foi outro ponto abordado durante a reunião. Nós estamos aqui diante de um debate que fala da tradição, da cultura, né, da nossa culinária e que depende dos recursos naturais. E para que nós possamos ter os recursos naturais preservados, precisamos conservar. Precisamos ter inteligência, né, para agir e entender a necessidade do pescador, daquele que explora os recursos naturais, daquele que explora o palmito, por exemplo, que precisa preservar para que isso continue. E o IBAMA tem esse papel de trabalhar com a fiscalização, também com a educação, de interagir com essas comunidades para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é preservar. O presidente da Comissão de Cultura comentou os trabalhos. Estamos chegando à Semana Santa, nada melhor do que falar dos pescados, dos peixes que nós temos aqui. Descobrimos coisas incríveis, algumas leis foram feitas também, que não é de agrado nem dos pescadores e nem para a população capixaba, né? O que nós fazemos, ou seja, o que eu quero agradecer é a população por ter me dado esse direito de hoje representar o Espírito Santo e estar trabalhando com muita vontade pelos capixabas. Colegiado de Segurança discute o número de servidores lotados na Polícia Técnico-Científica e quantitativo de vagas. As demandas do setor de Polícia Técnico-Científica foram apresentadas em reunião do Colegiado de Segurança. Em destaque, o número insuficiente de servidores. Menos da metade das 522 vagas de perito oficial estão ocupadas. A situação dos médicos legistas não é muito diferente. São 78 vagas e 37 servidores em atividade. O trabalho do setor é fundamental nas investigações criminais. O perito criminal tem total importância nas duas fases, né, persecutivas, tanto na fase inquisitória quanto na fase processual, né, porque é ele que faz o levantamento da cena do crime, é ele que vem materializar a prova para que dê auxílio não só ao delegado de polícia, autoridade que comanda o inquérito, quanto ao próprio juiz que vem julgar a causa. Nós estamos aqui cobrando, sairão uma série de indicações, né, ao governo do estado, mais indicações, porque já fizemos algumas e vamos fazer outras indicações, reiterando as que nós fizemos anteriormente. O coronavírus também foi tema da reunião do colegiado. Os deputados ressaltaram a preocupação com a pandemia no sistema prisional. Nós estamos cobrando da Sejus as providências com relação a esses fatos. Nós convidamos para vir aqui o secretário ou o subsecretário, mas não compareceram, se limitaram a mandar um ofício dizendo que estão estudando, mas nenhuma providência foi adotada, porque estão estudando, quem está estudando é porque não tomou providência. Então nós deliberamos hoje que eles nos informem
quando adotarem as providências, mas nós temos uma série de sugestões a fazer, porque realmente, se houver uma contaminação em massa, vai ser um complicador. Nós temos 24 mil presos aproximadamente, né, em cadeias superlotadas, às vezes um espaço que cabe 400 tem 1.500 pessoas. Nós temos o problema dos presos que estão no regime semiaberto. Esses presos saem, passam o dia fora, têm contato com pessoas que podem estar, inclusive, contaminadas, e se tiver esse contato e voltarem para o presídio, certamente contaminarão o restante das pessoas. Lá no Xuri, nós temos 2 celas lá que podem receber até aproximadamente 100 presos que trabalham no regime semiaberto. Imagine você se uma pessoa dessa for contaminada e entrar sem qualquer exame prévio para saber se ele foi contaminado ou não. Isso pode realmente virar uma calamidade dentro do sistema prisional. Então, essa é a nossa preocupação, inclusive com relação às visitas. Nós sabemos que a visita é um volume muito grande. Se você tem um presídio com 1.400 presos, por exemplo, você pode ter ali 2.800 visitantes num dia só. E isso é muito complicado. Teria que ter pelo menos médicos que pudessem fazer um exame clínico daquelas pessoas, uma entrevista, o que é muito difícil e é complicado. Uma das sugestões seria que essas pessoas que estão no regime semiaberto, por exemplo, ficassem por um prazo de 30 dias fora, já que estão, na sua maioria, com tornozeleira. Presidente do Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente falou sobre denúncias recebidas de suposto abuso sexual que teria acontecido em escola pública no município da Serra. São fatos extremamente graves e que merecem e terão a devida apuração, porque envolve crianças e adolescentes, inclusive até com relatos de abusos sexuais no interior da escola. A comissão recebeu os pais e nós adotamos todas as providências legais e deliberamos e aprovamos hoje uma próxima reunião, ainda esse mês, junto com as autoridades, os representantes legais da SEDU, a diretora, para nós tomarmos pé da situação. Além disso, nós também já vamos realizar uma inspeção na próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, os deputados dessa comissão, o deputado Vandil Leite, o deputado Luciano Machado e nós também, nós iremos até a escola no município da Serra, verificar as condições dessa escola. Repito, são fatos extremamente graves, por isso, então, a urgência dessa manifestação. Nós iremos nos deslocar na próxima quarta-feira para realizar uma inspeção a essa escola e para ouvir alguma eventual outra denúncia que ocorra. Concomitante a isso, na próxima sessão, no dia 30, a próxima reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, nós teremos a presença dos representantes da SEDU, para eles também se manifestarem, para nós entendermos o que está acontecendo na escola. Caso sejam verificadas essas denúncias, nós temos que cobrar até o final a punição, a efetivação, mas também trabalharmos para evitar que esses fatos voltem a se repetir em escolas municipais, estaduais, enfim, porque são fatos que trazem um prejuízo severo para a criança, para o adolescente. Trata-se um dos casos de uma vítima autista que teria sido violada sexualmente, que sofreu violência sexual. Então nós vamos nos manter atentos e vamos cobrar soluções efetivas até o final dessa apuração, com as consequências a quem efetivamente cometeu esse tipo de crime. A Assembleia promove ação para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. Direito de arrependimento, clareza nas informações e inversão do ônus da prova. Essas são algumas conquistas para ser lembradas no Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março. Os direitos do consumidor estão protegidos pela Lei 8.078 de 1990. Para celebrar a data, o PROCON da Assembleia organizou uma ação com orientações e esclarecimentos ao público. Foi uma ação relâmpago, a gente só quis colocar essa tenda da Assembleia, do PROCON da Assembleia aqui fora, para oferecer informações e fazer uma panfletagem. Dona Edna Maria esteve entre os clientes que saíram satisfeitos com o atendimento. Eu fui muito bem atendida aqui no PROCON e a doutora me atendeu muito atenciosamente, tentou ligar para todos os contatos, não conseguiu no dia. Aí eu hoje retornei aqui e ela, graças a Deus, depois de muitas insistências no telefone, ela conseguiu ligar e eles atenderam. A coordenadora do PROCON ainda falou sobre as orientações referentes a cancelamento e remarcação de passagens. A atual dúvida recorrente devido às precauções com o novo coronavírus.
Não existe ainda nenhuma determinação legal sobre a obrigatoriedade de cancelamento. A única recomendação que existe da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, junto com o Ministério da Justiça, do Turismo, da Saúde, numa última reunião que teve, gerou uma nota técnica, é uma recomendação sobre remarcação das passagens sem custo, mas isso é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, não é uma norma que obriga as agências a fazerem isso. Então, nós temos recebido muita reclamação nesse sentido. Sessão solene celebrou os 30 anos de fundação da loja maçônica Joaci Palhano. 4 maçons que participaram do ato de fundação da loja Joaci Palhano receberam o título de benemérito da entidade, concedido pela maçonaria a membros regulares com atuação reconhecida. A homenagem foi prestada na sessão solene que celebrou os 30 anos de fundação da loja maçônica Joaci Palhano, uma das 100 lojas federadas ao Grande Oriente do Brasil no Espírito Santo. A loja Joaci Palhano ela foi criada em 14 de março de 1990 por 14 homens destacados da sociedade capixaba e que tiveram a ideia de homenagear um maçom muito importante no Espírito Santo que se chamava Joaci da Silva Palhano. É uma loja muito destacada, são pessoas dedicadas mesmo e qualquer atividade, né? E a gente tem um carinho muito especial por ela, né? São pessoas muito especiais, né? E que faz parte dessa loja. Todas as lojas são especiais para a gente, né? A gente que comanda, não tem maior, não é o quantitativo que é o trabalho da loja, o trabalho é muito mais, é o trabalho central nosso, que é a filantropia. Na sessão solene proposta pelo deputado Dr. Hércules, o grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil no Espírito Santo, Davi Cruz, foi condecorado com a comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins. A honraria, a mais importante comenda da Assembleia Legislativa, concedida a personalidades que marcaram história no Estado. É muita honra receber uma comenda com o nome de uma pessoa tão ilustre, tão honrada que foi do Espírito Santo, lutando por uma liberdade que então não existia, né? 30 anos da loja Joaci Palhano é uma alegria muito grande que nós fizemos essa sessão a pedido dos queridos irmãos. E então o trabalho dessa loja, ela tem um trabalho social muito grande, não só com os irmãos, mas com as cunhadas também. E homenagear essa loja é uma justiça muito grande que a Assembleia está fazendo nesse momento. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site, em nossas mídias sociais e também no jornal Ordem do Dia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã.